E uma jogada de mestre do Internacional, o Internacional que, como todo mundo bem sabe, tem interesse na contratação do volante Eric, de 26 anos, do Atlético Paranaense. Só que o Furacão também tem interesse em dois jogadores do Internacional que não vêm sendo aproveitados por Roger Machado e não serão utilizados no próximo ano. Nesse vídeo eu quero te falar sobre essa possibilidade de troca que pode acontecer no Internacional. Dois jogadores do Inter, mais dinheiro pelo Eric, jogador de 26 anos do Atlético Paranaense. Então, só antes de começar esse vídeo com novas informações aqui sobre o Internacional, para a vinheta. Muito bom dia, colorados! Começando aqui com novas informações sobre o Internacional. E só antes de começar com esse vídeo, não esquece de deixar o teu gostei, te inscrever no canal e ativar também aqui o sininho de notificações, que é muito importante. Além disso, no primeiro link na descrição tem o Ativo Ultra, que é o melhor estimulante para você que tem uma melhora na performance entre quatro paredes. Uma cápsula dura mais de 4 dias, é para homens de todas as idades. Não perde tempo, clica no primeiro link na descrição e compre agora mesmo o Ativo Ultra, uma entrega totalmente sigilosa, tá bom? Vamos começando então aqui com novas informações do Internacional, e eu quero começar aqui falando nesta quarta-feira, o Inter que volta a treinar no CT Parque Gigante, o Inter que joga neste fim de semana contra a equipe do Flamengo, jogo importantíssimo para o Internacional, jogo que acontece no Maracanã, o Inter inclusive que para esta partida, entre aspas, deve ter somente um desfalque. Por que eu falei entre aspas? Porque é o desfalque. Rafael Santos Borré tomou o terceiro cartão amarelo contra a equipe do Red Bull Bragantino e desfalca o time de Roger Machado. Assim, Ener Valencia deve ser o substituto e titular. Lembrando que o Valencia não era titular do Internacional há mais de 10 jogos. Fazia muito tempo que o equatoriano não começava entre os titulares. Mas, para ser preciso, ainda na fase ruim, entre aspas, do Internacional, foi a última vez que o Valencia foi testado entre os titulares. Mais precisamente na derrota por 1-0 contra o Atlético Goianiense, jogo que marcou a última derrota do Internacional antes desta boa fase. Mas o que eu quero te falar é sobre notícia boa, é sobre possibilidade de troca. E como que o Inter, se conseguir fazer essa troca, faria uma jogada de mestre. E é isso que o Inter está estudando para a próxima temporada. Porque o Inter já entendeu que o planejamento para 2025, o próprio José Olavo Bisol, vice-presidente de futebol do Inter, já confirmou, vai ser a principal contratação do Internacional, a manutenção do seu elenco. A manutenção desse time titular, obviamente, abrindo exceções para possíveis vendas, em especial o caso do Vitão. Mas o Inter também quer trazer jogadores para ser reposição de titulares. Por exemplo, o Inter quer trazer um primeiro volante para ser reserva do Fernando, o Inter quer trazer zagueiros, o Inter pensa também em trazer daqui a pouco um centroavante com a saída do Lucas Alário, o Inter pensa em trazer também um meio atacante para ser reserva do Alan Patrick e para ser a reposição da saída do Johan. Baseado em tudo que eu te falei e neste exato momento, o Internacional tem interesse na contratação do Eric, jogador de 26 anos, e quem confirma é o próprio empresário do jogador, que é o André Cury, e eu conversei com ele e ele me disse que há mais de 2 anos o Inter tem interesse na contratação do Eric, porém até o presente momento ainda não fez proposta. Em contato com a direção do Internacional, por incrível que pareça, o Inter também não nega ter interesse na contratação do Eric, ou seja, eles não negam que realmente eles pensam no nome do Eric para a próxima temporada. O fato é que esse jogador cairia como uma luva no time do Internacional por ser um atleta com características muito semelhantes à do Fernando e ser o reserva perfeito para o Roger Machado na próxima temporada. Associado a isso, ele está no Atlético Paranaense, onde o Inter tem um poder de barganha muito grande. Por quê? Te explico agora. Porque o Gabriel, que também é um volante, o Ruf, para quem não lembra, é um jogador que o Atlético Paranaense quer contar na próxima temporada. É um jogador que teve uma identificação muito forte com o Atlético Paranaense, por óbvio. É um jogador que tem também essa característica de se identificar com a torcida. No Inter foi uma situação inclusive muito semelhante. Além disso, é um atleta que a direção do CAP quer contar para a próxima temporada. E aí o Inter já teria a primeira moeda de troca. Mas obviamente, ainda muito desnivelada, porque enquanto o Eric é um jogador de 26 anos, o Gabriel é um jogador de 33 anos. Então, para ainda fazer essa negociação, o Inter teria que colocar um valor considerável. Lembrando que o Eric recebeu uma proposta no passado de 6 milhões de euros e ainda assim o CAP recusou. Mas o CAP também tem interesse na contratação de outro atleta do Internacional, e também de um volante, e também de um atleta que não será utilizado para o Roger Machado.
Eu tô falando do Gabriel Baralhas, jogador que vai completar 25 anos, que nessa temporada atuou pelo Atlético Goianiense, não vai ficar no Atlético, vai voltar ao Internacional porque ele pertence ao Inter, estava emprestado. O Atlético não vai exercer a opção de compra, mas por óbvio, o Inter também não tem interesse na manutenção por parte do Baralhas. Mas, sabe quem tem interesse? O Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense é um dos clubes que tem interesse na contratação do Gabriel Baralhas. E aí, o Inter ganha duas moedas de troca. Não só o Gabriel, mas também o Gabriel Baralhas. Um jogador que tem uma idade, inclusive, basicamente igual à do volante Eric. Óbvio, são dois jogadores muito diferentes. Ninguém discute que o Eric é muito mais jogador que o Gabriel Baralhas. E o próprio Cap também não discute isso. Mas o que o Inter tenta fazer, e a informação é trazida pelo Vozes do Gigante, é que o Inter pode oferecer o Gabriel Rufi, oferecer o Gabriel Baralhas, mais dinheiro em troca do volante Eric. Mas quanto? Para ser mais preciso, informação trazida lá do Paraná, de um setorista do Atlético Paranaense, que é o Vinícius, existe a possibilidade do Inter oferecer 2 milhões de euros, mais Gabriel Rufi, mais Gabriel Baralhas. 2 milhões de euros, a gente está falando de 10 milhões de reais, mais os dois volantes que o Inter não tem interesse em utilizar para a próxima temporada. Isso o Inter estaria arquitetando esta proposta para fazer para o Atlético Paranaense para ter o Eric na próxima temporada. Vale deixar muito bem claro, nesta conversa que eu tive hoje com o André Cury, ele me disse que pelo menos até o presente momento não chegou nada do Internacional, nenhuma proposta na mesa dele. Então pelo menos até este presente momento o Inter ainda não fez esta proposta. Por óbvio, o Internacional deve deixar o Campeonato Brasileiro acabar, que está muito perto disso. A gente tem um pouco mais de 13 dias de Campeonato Brasileiro, 15 dias para ser mais preciso, né? 2 semanas ainda de Brasileirão. E depois dessas 2 semanas, aí sim o Inter vai planejar o 2025. Porque o Inter ainda entende que tem possibilidade, mesmo que remota, mesmo que difícil, mesmo que daqui a pouco impossível, pode ser a palavra, de ser campeão brasileiro. E o Inter vai cair atirando. Por mais que o torcedor colorado possa não acreditar, o papel do Inter nesse momento é tentar, porque os jogadores são pagos para esse tipo de situação. O Inter já está na Libertadores, o Inter já está virtualmente na Libertadores direta, e agora o que o Inter briga é por uma remota possibilidade de ser campeão brasileiro. E o Inter entende que precisa, nessas últimas 3 rodadas, brigar por isso, mesmo que seja muito difícil, porque é papel do Internacional. Então, após essa decisão que a gente tem do Brasileirão, aí sim o Inter vai começar a planejar o 2025, tá bom? Então, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, deixa o teu gostei, se inscreva no canal e ativa o sininho de notificações. Volto logo mais com novas informações do Internacional, tá bom? Um abraço, valeu, falou e foi!